faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Essa canção lembra a história de Zaqueu em Lucas 19. Ele era um homem rico, chefe dos publicanos, mas carregava um vazio que dinheiro nenhum conseguia preencher. Quando soube que Jesus passaria por Jericó, não aceitou ficar preso à própria limitação. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, então subiu numa figueira para ver o mestre. Às vezes, o maior milagre começa quando alguém decide sair do lugar comum. Zaqueu poderia ter pensado: não sou digno, não vão me deixar chegar perto, meu passado fala contra mim.
mas ele subiu. E quando alguém dá um passo sincero em direção a Cristo, Jesus também para no caminho. O texto diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Veja que maravilhoso. Zaqueu queria apenas ver Jesus, mas Jesus queria entrar na casa dele. É isso que Deus faz. A gente pede uma resposta, Ele traz transformação. A gente pede alívio, Ele cura a alma. A gente pede uma porta aberta, Ele muda toda a estrutura por dentro. Quando a música diz: entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha vida. é uma oração de entrega. Não é só pedir bênção, é permitir que Cristo mexa no que está fora do lugar. Feridas antigas, orgulho escondido, pecados alimentados em silêncio, medos que ninguém vê. Jesus não entra para enfeitar a casa, Ele entra para restaurar. E a prova da mudança em Zaqueu foi a atitude. Ele declarou que devolveria o que havia tomado injustamente e ajudaria os pobres. Então Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. O verdadeiro milagre não é apenas receber algo de Deus, mas se tornar alguém novo diante dele. Por isso, hoje a oração é simples: Senhor, entra na minha vida, cura o que eu escondo, muda o que eu não consigo vencer. Ensina-me a viver em santidade, porque se Jesus for o meu maior bem, nenhum passado será maior que a graça. Nenhum passado me traz dado tudo pra te seguir. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para
para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, Entra na minha casa, entra na minha vida. entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter Santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, Entra na minha casa, entra na minha vida. entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Entra na minha casa, Quero amar somente a ti, entra na minha vida. porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha casa. Entra na minha vida, entra na minha vida. É uma oração de entrega, não é só pedir bênção. É permitir que Cristo mexa no que está fora do lugar. Feridas antigas, orgulho escondido, pecados alimentados em silêncio, medos que ninguém vê. Jesus não entra para enfeitar a casa, ele entra para restaurar. E a prova da mudança em Zaqueu foi atitude. Ele declarou que devolveria o que havia tomado injustamente e ajudaria os pobres. Então Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. O verdadeiro milagre não é apenas receber algo de Deus, mas se tornar alguém novo diante dele. Por isso, hoje a oração é simples: Senhor, entra na minha vida, cura o que eu escondo, muda o que eu não consigo vencer. Ensina-me a viver em santidade, porque se Jesus for o meu maior bem, nenhum passado será maior que a graça, nenhuma ferida será maior que a cura, e nenhuma limitação será maior que o milagre que Ele pode fazer em mim.